falar de memoriais hoje, que é a Lei 10.826. Olá pessoal, hoje nós vamos relembrar vocês sobre o aspecto das peças iniciais, acusação, defesa prévia. E vamos no segundo momento ainda hoje falar sobre os memoriais. Sobre a acusação, nós já criamos um vídeo, já foi publicado, falando dela como um todo. Mas o que nos causou uma certa preocupação em voltar a falar com o Roteito Brito foi o seguinte: a resposta à acusação, ela é cabível no rito sumário, no rito ordinário e no tribunal do júri. E então precisamos sempre relembrar que os pedidos no tribunal do júri são diferentes dos pedidos que acontecem, sobretudo no aspecto relacionado ao rito sumário e ordinário. No rito sumário e ordinário, quando a gente for apresentar a resposta à acusação, nós podemos nela apresentar preliminares, tudo o que interessa à defesa, apresentar documentos, justificação, não esquecer, meus amigos, de colocar especificando as provas que pretende produzir, arrolar as testemunhas, qualificar e requerer a intimação. Lembrando de uma coisa: se o rito for sumário, o número de testemunha é de 5. Se o rito for ordinário, o número é de 8 para cada fato. O rito sumário ele é aplicado aos crimes cuja pena máxima prevista em abstrato seja inferior a 4 anos. Os crimes que têm pena de 4 anos ou mais é rito ordinário, então nele 8 testemunhas. Lembrando outro aspecto para a prova: o prazo no processo penal ele é regulado segundo a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal. O prazo, não esqueçam que ele é contado a partir do efetivo cumprimento do mandado e não da juntada do mandado cumprido aos autos. Isso é importante lembrar. Outra coisa, o prazo de processo penal, ele não é contado como o prazo do processo civil. Na contagem, ele despreza sim feriado e final de semana, mas quando ele inicia a contagem, ele é peremptório. Se o prazo, por exemplo, iniciar a contagem numa quinta-feira, você vai contar sábado e domingo também como prazo. O dia do vencimento, se cair num fim de semana ou num feriado, vai para o dia seguinte, mas a contagem é sempre ininterrupta como ponto fundamental. Quando você for fazer pedidos na resposta à acusação, não se esqueça que no rito sumário ordinário, você pode fazer pedidos com base no artigo 397 do CPP, que trata da chamada absolvição sumária, além dos pedidos habituais. Na absolvição sumária, você vai pedir, sobretudo, porque o 397 ele diz que o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando tiver prova manifesta de excludente de ilicitude, prova manifesta de excludente da culpabilidade, exceto inimputabilidade por doença mental. Se o réu ou acusado for doente mental, não cabe absolvição nesse momento, porque a absolvição nesse caso só vai acontecer após a instrução criminal. Por que isso? Porque se ele de fato for absolvido, vai imputar uma medida de segurança. E a medida de segurança, sendo detentiva, ela tem mesmo uma natureza, embora não seja de prisão, e ele precisa ter todo o tempo anterior para poder buscar, através da sua garantia constitucional de contraditória e ampla defesa, provar que, quem sabe, não cometeu o crime em razão da doença mental, mas por uma excludente de ilicitude que é melhor para ele como um todo. Então, não se esqueçam desse detalhe. Quando a gente fizer a resposta à acusação lá para o tribunal do júri, nós vamos também fazer e lembrar que no tribunal do júri a regra é a mesma por enquanto, só que no tribunal do júri o que acontece? É que lá a gente não pede absolvição sumária na fase do 397. Os tribunais têm admitido o juiz absolver sumariamente nesse ponto, mas do ponto de vista legal, que é o que a ordem quer saber, se nós realmente sabemos a parte processual, ele é, sobretudo, pedido a absolvição sumária na fase do 415 e ela é posterior à instrução criminal. Então eu vou pedir isso nos memoriais e não na resposta à acusação. Os demais itens eu posso pedir todos eles, não é? Para que o juiz reconheça excludente de ilicitude, de culpabilidade, posso
provar, por exemplo, a inexistência do fato, provar que o acusado não é autor ou partícipe desse fato lá na resposta à acusação. No entanto, pedido de absolvição sumária é na fase do artigo 415. Então, meus amigos, vamos agora relembrar vocês da chamada defesa prévia. Primeiro, retroagindo à resposta à acusação. Resposta à acusação é sempre quando houver citação, o juiz cita o acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Quando o assunto versar sobre drogas, não há resposta à acusação. O que acontece é, sobretudo, a chamada defesa prévia. Tem a mesma natureza, mas ela tem situação diferente. Primeiro, na defesa prévia, não há citação do acusado. O juiz, então, oferecida a denúncia, ele determina a notificação do acusado para apresentar a defesa prévia nos mesmos moldes que nós estamos falando com vocês. Por isso, observem bem esse fato. Se foi notificação, defesa prévia. Então, na defesa prévia, nós vamos arrolar também as testemunhas em número que consta na Lei 11.343. Lembrando de um detalhe, meus amigos, aqui é apenas uma dica, cabe a cada candidato conferir os artigos lá no Código de Processo Penal, viabilizar tudo para poder responder esse fato na prova. Agora, com relação aos memoriais, a regra geral do Código de Processo Penal, que está lá no artigo 394, no parágrafo 5º, diz lá que as regras do rito ordinário podem ser aplicadas ao rito especial, ao rito sumário, ao rito ordinário e os demais, quando ele não dispuser de forma contrária. Portanto, nem o tribunal do júri determina que haja memoriais ou as chamadas alegações finais por memoriais na primeira fase, e nem tampouco a lei de droga. Mas considerando a concessão do artigo 394, parágrafo 5º, pode sim ser aplicado os memoriais em substituição à chamada defesa oral, que acontece na primeira fase do júri e que acontece durante a audiência de instrução também lá na questão da lei de drogas. Então, meus amigos, lembrando sempre que eu posso fazer por memoriais, usando os mesmos recursos, lembrando que a resposta por memorial sempre está prevista no artigo 403, parágrafo 3º, ou no artigo 404, ambos do CPP. Observem para poder verificar o artigo e fazer a combinação do 403, parágrafo 3º, com o artigo 57, provavelmente se for da droga, ou com o artigo 415, que é para pedir absolvição, se for o caso do tribunal do júri. Mas observem bem esse fato, porque os memoriais, eles não estão previstos na lei taxativamente como esse ponto. Outra questão que é muito importante lembrar: se for fazer pedido de absolvição com base nos memoriais no tribunal do júri, não se esqueça que lá a gente pede, é a chamada absolvição sumária do júri, acontece posterior à instrução, a gente pede quando a prova da inexistência do fato, a gente pede quando o autor, não é? Quando o acusado não é autor ou partícipe do fato, quando houver excludente de ilicitude. Agora, só lembrando de uma coisa, só pode pedir excludente de culpabilidade baseado na imputabilidade penal com base no artigo 26, se não tiver outra tese mais favorável. Se tiver, melhora a outra tese, aquilo que seja melhor para o réu. Se não, usa, sobretudo, as regras da inimputabilidade pelo artigo 26 do Código Penal. Lá na lei de drogas, há uma outra questão a considerar para vocês. Primeiro, prova da materialidade de lei de drogas tem que ter laudo de constatação de substância. E mais ainda, o interrogatório, dentro dos parâmetros e da regra do rito da Lei 11.343, que é a lei de drogas, ele acontece como primeiro ato oral na audiência de instrução. Mas o Supremo Tribunal Federal tem admitido que ele seja feito por último. Portanto, se na sua prova ele pedir de acordo com a decisão do Supremo, você pode adotar o interrogatório ao final. Senão, ele pode gerar nulidade. Meus amigos, não percam amanhã. Amanhã nós vamos, então, gravar um vídeo para ensinar vocês qual a peça adequada que nós vamos usar no procedimento com relação aos antecedentes escritos na peça que vai ser colocada a nós, submetida para nossa apreciação. E por último, nós queremos lembrar vocês que o Black Friday